Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Venha a divina vontade nessa ação que estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante esse dia. Amém. Deus abençoe a todos, né? Vamos meditar mais um trecho do Livro do Céu, volume 4. Então nós vamos meditar aqui o trecho do dia 19 de abril de 1901. Lamentos pela privação. Jesus consola e explica-lhe algo sobre a graça. Continuo meus dias privada de meu adorável Jesus. Ao mais vem como sombra ou como um raio. Meu pobre coração está sobremaneira amargo. Sinto tanta sua privação que todas as minhas fibras, os nervos, os meus ossos, até as gotas do meu sangue me contendem, continuamente me dizem: onde está Jesus? Como você o perdeu? O que você fez que não vem mais? Como vamos ficar sem ele? Quem nos consolará tendo perdido a fonte de toda a consolação? Quem nos fortificará na debilidade? Quem nos corrigirá e descobrirá nossos defeitos? Tendo ficado privado daquela luz que mais que fio elétrico penetrava os mais íntimos esconderijos e com a doçura mais inefável corrigia e curava nossas chagas. Tudo é miséria, tudo é esquálido, tudo é tétrico sem ele. Como faremos? E ainda que no fundo da minha vontade me sinto resignada e vou oferecendo sua mesma privação como o maior sacrifício por amor seu, todo o resto me faz guerra contínua e me põe em tortura. Ah, Senhor, quanto me custa te haver conhecido e que alto preço me faz pagar suas passadas visitas. Então é muito forte a privação, né, gente? É uma dor muito forte. Todo ser dela sente a ausência de Jesus, porque Jesus preencheu ela toda, né? Esvaziou ela toda dele, né? Dela, de si mesma, e encheu dele, né? Então ela sente a dor dessa privação, ela fala que sem ele ela não consegue ficar, né? É como se todo o ser dela ficasse chamando por Jesus, ela sentisse cada parte dela, né? Chamando por ele. Então ele está, né? Mas ele se ocultou dela sentir ele sensivelmente, né? Dela perceber ele. Então essa é a dor dela. Aí, quando Jesus fala com ela, é um consolo, né? Quando Jesus vem explicar o estado que ela está, né? Ou explicar o que ela está passando, o que ele está fazendo com aquele sofrimento. Então, é muito importante, né? O Filho da Divina Vontade não fica sem uma resposta de Jesus, né? Você vê que Jesus, ele sempre, na hora certa, ele traz a resposta que ele quer para nós, né? Ele traz aquela verdade que nos consola diante de alguma situação que a gente não sabe como proceder, ou o tipo de sacrifício que ele quer de nós, o tipo de ato que ele quer. Então, o Filho da Divina Vontade precisa estar ligado no Senhor, né? Ele tem que ser a nossa fonte também, como a Luísa fala aqui, que Jesus é tudo para ela, e ela é a fonte, Jesus é a fonte dela. Sem Jesus, né, sem essa conexão com ele, ela fica perdida. Então, ele é tudo para ela e é o único que ela quer.
Então, nós também vivemos nessa dependência, né? Jesus é o nosso tudo, Ele é essa fonte que nos alimenta a cada dia. Sem as luzes dele, a gente fica perdido, né? Então, como que é importante, né, a gente viver sobre essa custódia, né? Sobre esse olhar de Deus, né? Procurar sempre, né, ficar nessa dependência, né? Não querer por nossa força, né? Você vê que aqui é Jesus que nos dirige o tempo todo, a gente não vai por aí procurando as nossas verdades. A gente não vive nossas verdades aqui, a gente vive a verdade divina na prática, na nossa vida. E Ele tem luzes sobre qualquer situação da nossa vida. Se não tiver Jesus em cada veia nossa, em cada coisa que nós fazemos, em cada questão da nossa vida, a gente fica perdido. E você vê que em tudo Ele se revela a nós, porque Ele está em tudo. E Ele mostra para nós o seu olhar sobre as coisas, como Ele quer que nós vejamos, né? O que Ele quer produzir em cada situação que acontece. Então, a gente não tem que ter medo de procurar Ele, né? Perguntar para Ele e esperar dele tudo, esperar que a graça, ela tem uma ordem para se comunicar. O Senhor abre também os véus na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, né? Então, Ele nos prepara para isso e muitas das vezes nos priva também de não nos dar tal conhecimento, tal resposta, porque tem um momento para isso e a gente tem que caminhar nessa humildade. É tão bonito a forma que Jesus dirige a gente aqui na comunidade, né? Você vê que Ele que está trazendo as informações para nós, na ordem que Ele quer, da forma que Ele quer, né? E ao mesmo tempo que Ele fala, quando Ele fala, pode falar, né? Porque quando Ele quer dar esse conhecimento, Ele quer ao mesmo tempo estar dizendo, pode se fazer conhecido, porque nós não guardamos em nós a graça. Ele derrama e nós formamos o eco, né? De receber a graça, receber a luz e passar adiante aquela luz. E é muito bonito ser dirigido por Jesus, caminhar nessa confiança de que está tudo no controle dele, da vontade divina. E a ordem para a qual também ele se revela a nós tem um momento certo de entendimento. Senão, se a gente entendesse coisas que não era para entender no momento certo, a gente poderia atropelar todo o entendimento. Então, é tão bonito a forma que o Senhor nos leva a esse crescimento na divina vontade, né? A forma que Ele nos dirige. Então, como não ficar seguro na divina vontade, né? Deus nos protege de muitas coisas e nos mantém no amor e na humildade tão grande. E isso não é mérito nosso, é graça dele em nós. Então, é tão bonito isso. Eu fico admirada com a forma que Jesus conduz as coisas na comunidade. Eu sou super fã de Jesus mesmo, sou super fã da vontade divina, sou baba-ovo mesmo da vontade divina, não tenho vergonha de falar isso, porque é muito bonito. As coisas na ordem divina, a vontade divina, ela é equilíbrio e ordem. Então, ela equilibra tudo, até as informações que ele traz para nós é no momento certo, é da forma que ele quer, para produzir os atos de amor que ele quer de nós. Você vê que ele não é uma coisa assim bagunçada, tem uma maestria, né? A forma com que ele nos forma, as luzes que ele traz, tem um entendimento tal que ele guarda para o momento certo. Olha, eu vou fechar a sua mente aqui, meu filho, nesse ponto, porque ainda não está na hora de você ter esse entendimento. Porque por causa disso, a gente só precisa confiar nele de que está fazendo o que é melhor. Que vida maravilhosa, né? De você se abandonar nas mãos de Deus, né? É muito diferente, gente, quando o Senhor é que ilumina a nossa inteligência, quando é a inteligência de Deus na nossa. Quando a gente vive nessa fusão com Ele, que é Ele que guia os nossos pensamentos e nos purifica, nos corrige, para tirar toda a contaminação, né? Que a Luísa fala aqui. Eu preciso do Senhor para me curar, né? Para me corrigir. Tem uma parte aqui que ela fala isso, ó. Quem nos corrigirá, né? E descobrirá nossos defeitos? Então só Jesus mesmo sabe exatamente, né? O que corrigir em nós, aquilo em nós de pensamentos que tem que ser purificado. Então, para certas coisas, ele abrir lá na frente, coisas em nós primeiro precisam ser curadas, transformadas. Então, tem a forma que ele rege a gente,
quando a gente está pronto para aquela informação que ele quer trazer também. Então, porque assim, quando ele se faz conhecer uma coisa, é posse. Ele quer possuir aquele conhecimento, né? Quer dar aquele conhecimento em posse para a pessoa. Então, para isso, ela precisa estar aberta, disponível, né? Então, se a gente caminhar nessa confiança, todos nós vamos entender na hora que Jesus falar. Mas, se a gente ficar desconfiado, com muita dúvida, desconfiado e querendo atropelar as coisas, querendo atropelar a divina vontade, querer a nosso próprio modo, a nossa própria força, aí tudo se fecha para nós. Agora, quando a gente é simples, é humilde e aceita, olha, hoje eu aprendi isso, não aprendi tal coisa ainda, mas hoje eu aprendi isso. Amanhã é um novo, amanhã é um novo. E cada dia você deixar Deus agir em você, você não põe empecilho, você vai ver como que o seu caminho vai ser aberto, vai ser livre, como que você vai caminhar rapidamente, como que Deus é maravilhoso, como que Deus prepara a gente para aquilo que Ele quer trazer para nós. Mas a gente precisa também prestar atenção. Precisa sim, não pode ser aquele aluno que falta da aula, porque senão você não vai entender nada, né? Então a gente precisa estar conectado na tomada, né? Ele é a fonte, né? A fonte de tudo, mas a gente precisa estar na tomada, né? A gente precisa estar ligado, né? A gente precisa querer muito conhecer, né? Estudar, prestar atenção, e você vai ver que é um caminho muito livre, porque é Jesus a sua luz, é diferente. Você não está buscando ver as coisas pelo seu jeito, pela sua ótica, por Jesus é que você vê isso. Jesus regena as coisas na comunidade, então é muito lindo essa vida, a divina vontade. Nossa, a gente só tem que agradecer a Deus, porque quando é interessante o que acontece comigo, que quando ele traz a informação, parece que purifica minha mente na hora. Sabe? Quando ele fala assim, muitos, né? Quando Jesus fala assim, quando Jesus corrige, né, chama atenção e traz uma luz e chama atenção diante de alguma coisa. Aí, se não fosse a forma com que ele fala, eu poderia pensar humanamente. Mas como ele já fala numa exortação, parece que aquilo na hora dentro de mim purifica. Então na hora eu já vejo aquilo com os olhos dele e se poderia vir algum pensamento errado, não vem. É como se ele já abrisse o caminho. Então é muito bonito isso, mas a gente tem que ser simples e aceitar, né? Se a gente ficar vendo e arrumar confusão, aí dá ruim. Aí dá rolo, aí a cabeça da gente se fecha, a gente não entende nada. Até por proteção mesmo que Deus faz isso, porque não se pode fazer pouco das verdades de Deus. A graça de Deus, Ele vai derramar em quem estiver disposto a receber. Porque Ele não vai fazer, vamos dizer assim, pegar e jogar ao vento. A sua vontade divina é muito sério. Então, para ele entregar aquela luz, entregar você entender, ele tem que também ver no seu coração que você está disposto a aprender, que você quer realmente aquilo, que você realmente está disposto, que você realmente é simples e acredita no que ele fala e toma aquele ensinamento dele, né? E abre mão de qualquer coisa. Ah, mas eu não concordo bem com isso, não. Opa, é isso mesmo, Jesus, tá bom. É aquela pessoa assim que é nada mesmo, vazia dela. Então, vazio precisa de alguém para encher. Se não tiver conteúdo, não fica vazio, não é? Então, você precisa do conteúdo divino, precisa da luz divina. Então, é a vida na graça, né? Na graça de viver na divina vontade, né? Sendo mantido, alimentado pela divina vontade. Então, você não busca alimentos para você se alimentar de muita coisa, pegar dali, não. Você espera tudo de Deus, na ordem de Deus, na vontade de Deus. E na hora que te traz aquele alimento é a hora que você está apto, né? Vamos dizer assim, para comer aquele alimento. É maravilhoso crescer e desenvolver na divina vontade, porque é Deus trabalhando em você. Sem a gente pôr resistência, sem a gente pôr obstáculo, né? Na graça. Sendo a minha graça parte de mim mesmo. Sendo a minha graça parte de mim mesmo, possuindo a tua, né? A gente possuindo a graça de Deus, com razão,
e de estreita necessidade, tudo o que forma teu ser não pode estar sem mim. Eis a razão pela qual tudo te pede a mim, né? Eis a razão de que ela sente que todo o ser dela chama por Jesus. É porque a graça, né? A graça de Deus, né? Tomou ela por inteiro, né? Olha só, sendo minha graça parte de mim, a graça, né? Parte do próprio Jesus, é o próprio Cristo. Ou seja, a graça é o próprio Jesus, né? Sendo a minha graça parte de mim mesmo, possuindo-a tu, você possuindo a minha graça, com razão e de estreita necessidade, tudo o que forma teu ser não pode estar sem mim. Eis a razão pela qual tudo te pede a mim, e és torturada continuamente, porque estando embebida de mim e cheia só em parte de mim mesmo, então não se estão em paz, pois só têm paz e ficam contentes quando me possuem, não só em parte, mas em tudo. Totalmente vazia dela mesma, totalmente dependente de ti. Então eu entendo assim que quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente sente necessidade dele. Mais a gente não consegue ficar um momento sem pensar nele, sem falar dele. Quanto mais importante ele é para nós, quanto mais você faz questão dele, é mais ele fazendo questão de você. Ou seja, a graça dele está tomando mais você. Você está se esvaziando e você está percebendo que você precisa de Jesus aqui, 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 precisa de Jesus aqui. Você sente assim, meu Deus do céu, eu dependo de Jesus totalmente. Senão eu não sei fazer nada. Eu não sei. Então, tudo em você chama Jesus. Você faz seus atos, e seus atos chamam Jesus. O que você vê chama Jesus. O que você fala chama Jesus. Você vive assim, você está totalmente atado nele, né? Nessa constante necessidade dele. Isso é muito bonito, porque quanto mais você faz questão dele, mais você vai apreciar a palavra dele. Mais ela vai estar em você e mais você vai se mover também. Mais incansável você vai ser, mais atitude você vai ter. Mais necessidade de estar ali, de estar ali, de estar ali, de estar falando, de estar com ele, de estar refletindo, de estar inteiro nisso você vai ter. Quanto mais você perceber o quanto que seu coração, seus sentimentos precisam ser dele, os seus pensamentos precisam ser dele, o seu falar precisa ser dele, o seu agir precisa ser dele, isso vai te mover mais em amor. Então pensa assim, tem um trecho que Jesus fala que a privação move a alma em amor. Então isso acende mais ainda a chama do amor. E isso é como um jogo de Jesus com a alma. Porque ela tá, com isso ela vai estar sempre em ato de se colocar em movimento, de se mover, de querer mais e mais e mais estar com ele. Então isso é maravilhoso, entende? Então a privação move o ser humano. Então o Senhor vai permitir os castigos para mover o nosso amor. Quanto mais o Senhor vai revelando para nós e trazendo para nós a situação que está, os podres, né? As fumaças espalhadas, as confusões, e quanto mais ele vai trazendo para nós essa situação caótica, mas na linha certa que está trazendo, porque ele não quer ódio em nós, entendeu? Por isso que Jesus já trabalha isso dentro de nós, que é para despertar o nosso amor, é para mover a gente em reparação. Então a gente falar dessas situações, né? A gente fazer as vigílias, fazer o jejum, meditar os escritos, né? E divulgar mais e mais e mais e mais e mais a importância do reino. Isso, ver essa situação caótica vai mover mais a gente a amor. Então, essa privação de luz que está o mundo, porque o Senhor está permitindo as trevas, isso está na igreja, isso está na sociedade, isso está nas escolas, isso está nas famílias, isso está aí, né? Isso é para mover a gente em amor. Foi até uma conversa que eu estava tendo com meu pai ontem. Eu falei, pai, é como se tivesse uma onça invisível, o inimigo, né, o mal, fosse uma onça invisível. Ela é invisível, mas então ela atravessa qualquer lugar e quisesse tirar, né, o seu filho, quisesse tirar de vocês. Eu falei assim para ele, para explicar o mal. O que um pai e uma mãe faz numa hora dessa? Enfrenta a onça,
enfrenta o bicho. Qualquer coisa, entra na briga para arrancar o filho. Então, aí eu falei com ele que essas situações movem a gente a amar. Então, aí eu falei para ele, pai, esse inimigo é real. Então, em nós, o que tem que isso impulsionar em nós? Se mover em amor até suar e não aguentar mais. Fala a verdade. Falar a verdade é essa briga com a onça. É essa briga contra as trevas. Não tenha medo, porque o senhor não faria isso se tivesse um ataque real. Se eu estivesse vendo ali, declaradamente, vindo uma onça pegar o seu filho. O senhor não ia correr em direção? Então, faça isso pela verdade. Existe essa onça, né? Ela é um inimigo às vezes invisível que vem de diversas coisas que ele vê no celular, nos jogos, nos filmes que ele assiste, né? Falando na cabecinha dele. Então precisa lutar contra esse inimigo pela verdade, pela luz, porque só se vence as trevas com a luz, né? Então isso é para mover a gente em amor. Pais, mães, irmãos, leigos, cristãos, famílias inteiras, né? Todas as pessoas. Esse caos, esse choque todo vai ser para mover a gente. Essa privação vai ser importante e vai mover cada alma de uma forma. Vai mover em arrependimento, né? Em buscar a Deus, em desapego, os desapontamentos para mover as pessoas ao desapego da terra, ao desapego do humano, ao desapego do material. É necessária essa privação, porque senão a gente não ama. Então é importante demais tudo que está acontecendo. Então, sendo a minha graça parte de mim mesmo, e move mais ainda em amor, porque, igual Jesus falou pra gente, né? Por quê? Que move mais em amor ainda? Porque mais ainda você tem que sacrificar, porque evangelizar nesses tempos é mais difícil. Então, isso te move mais ainda, isso te impulsiona mais ainda a falar, isso te impulsiona mais ainda a divulgar, isso te impulsiona mais ainda a dizer a verdade e a denunciar as trevas. Isso é para impulsionar a amar mais ainda e mais ainda a alma. Meu Deus, as almas estão cegas, mas a esperança, não podemos duvidar do poder de Deus. E essa certeza te move em direção às almas, te move a querer mais e mais e mais e mais e mais e mais que almas sejam resgatadas por Deus. A presença de Jesus move isso. Por isso que é importante ser dirigido por Ele. A pureza que Ele tira de nós, de intenção. E na comunidade Ele protege a gente nesse sentido de nós mesmos, para não ter em nós, não é raiva, não é ódio, não é vingança, não é nada disso. É amor pelas almas. Então é Jesus em nós amando. É Jesus em nós se movendo. É o Jesus dentro de nós falando, seja eu, dê voz para mim, cada vez mais. É muito forte isso. A minha graça é parte de mim mesmo, possuindo atuo com razão e de estreita necessidade. Tudo que forma teu ser não pode estar sem mim. Eis a razão pela qual tudo te pede a mim e és torturada continuamente, porque estando bebida de mim e cheia só em parte de mim mesmo, então não se sente em paz, pois só têm paz e ficam contentes quando me possuem, não só em parte, mas em tudo. Tendo-me arrependido de minha dura situação, acrescentou, também eu, no curso da minha paixão, senti um extremo abandono. Então Jesus já está posicionando a Luísa a entender que a vida dela é semelhante à dele, que ela está passando pelo que ele passou. Essa pena da privação é pena divina. E Jesus está falando, eu também tive isso, né? Também eu, no curso da minha paixão, senti um extremo abandono, embora minha vontade estivesse sempre unida com o Pai e com o Espírito Santo, isto que sofri para divinizar em toda a cruz. Então, se a Luísa aguentou a privação, se qualquer um de nós passa hoje por qualquer sofrimento, é por causa que ele deu a graça de divinizar toda a cruz. Para que hoje a gente pudesse, pela graça dele, se não for Jesus, a gente não consegue passar por nada. A gente depende da graça dele.
todos nós, seres humanos. Se não for Jesus em nós, a gente não tem força para aguentar essas batalhas espirituais fortíssimas que só tá aumentando. Pode perceber que ao mesmo tempo que ele vai trazendo para nós, tem uma força dentro de nós que nos mantém em paz. Que ele sempre fala assim, confia apesar de. Quanto mais parece que eu estou perdendo, mais os meus planos estão dando certo, mais eu estou ganhando território, mais eu estou avançando, mais o meu reino está chegando. Isso é tudo, gente, ouvir isso. Aí eu fico muito triste porque isso a gente sente essa paz porque Jesus dentro de nós falando com a gente. É por isso que a gente sente anseio de pedir, de falar do reino, de falar desses escritos para que as pessoas vivam essa paz. Mas eu sei que isso é o vale benéfico, porque se a gente obedece e crê na palavra dele e fala, tá bom, Jesus, eu sei que tudo está caminhando para o triunfo. É necessário esse choque. E você faz os atos que ele quer de você, de passar por tudo aquilo, de aguentar aquelas verdades, de divulgar a verdade, de denunciar as trevas. E todo o movimento que ele tirar de nós de amor, que é o próprio amor dele em nós, vai ser orvalho benéfico poderoso para o mundo, para a mente das pessoas. Isso também nos dá paz, sabendo que a gente sabe que a divina vontade é poderosa. E ela alcança todas as almas, né? Eu falo porque dá para perceber, eu fui em casa conversar na família, mas percebo que as pessoas estão lúcidas, né? Tipo assim, elas estão entendendo. O mais importante não é comer, o mais importante não é beber, o mais importante não é ter bolsa disso e bolsa daquilo, dinheiro daqui, dinheiro dali. O mais importante é, eu não vou negar Deus, as verdades que eu sei, os valores. Então, o importante é que eu vi que a minha família lá, chegando lá em casa, com os que eu conversei naquele momento, eu vi que eles estão entendendo, olha, isso aqui é passageiro. Não devo me apegar à terra. E se vir perseguição, e se vir isso? O Senhor já falou, não tema aqueles que matam o corpo. Né? Então, isso é um vale benéfico. Entende? Isso eu vi na minha casa, mas isso está chegando até essas almas, porque a gente carrega todas as almas com a gente. Essa meditação é o vale benéfico para o mundo todo. Tudo que nós estamos discutindo e conversando na comunidade, partilhando tudo que Jesus está trazendo, e quando vem a verdade bate na nossa mente e ela é ruminada e entendida e a gente toma consciência, já é também para as outras almas, para as outras mentes. É o poder divino, porque é o poder divino, a divina vontade é assim. A gente não age com o nosso poder, nós temos poder, é o poder dele, né? É o poder poderoso do nosso Deus, né? Então Jesus está consolando ela, falando que ele também passou por isso, né? Isto que sofreu para divinizar em toda a cruz, tanto que contemplando-me a mim e contemplando a cruz, encontrarás o mesmo esplendor, né? Nos mesmos ensinamentos e o mesmo espelho no qual poderás refletir-te continuamente sem diferença entre um e outro. Olha que maravilha. Então, gente, é a palavra de Deus na veia. A palavra de Deus na veia é o que vai manter a gente em pé, porque a palavra de Deus, ela não é só uma palavra dita, ela tem o poder de infundir aquilo, de produzir os efeitos dela nos corações. E a gente tem que confiar no poder da verdade, no poder da palavra de Deus. Né? Quanto mais a gente vê as trevas, e Jesus falou isso, onde vocês vê as trevas, é para vocês verem onde vocês têm que atuar, né? É para mostrar onde vocês têm que trabalhar. Olha, estamos vendo as trevas nessa situação, tá? Mas nós vamos ver com os olhos de Deus, tá? Então, vamos levar a luz que o Senhor está nos dando naquela situação. Então, as verdades de Deus são luz, não só para nós, mas quando meditadas por nós e quando a gente acredita e toma consciência disso e se move com os atos que Ele pede de nós, isso é graça para o mundo todo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Jesus está pedindo para ler. Deixa eu pegar aqui. Só que vou ter que consertar aqui no
Vamos ver se vai pegar. Pera aí. Deixa eu ver como é que tá aqui no OBS a apresentação. Vamos obedecer. Jesus está pedindo, a gente obedece. Ele está pedindo, leia as mensagens que eu falei. Então vamos ler. Só que aqui o meu OBS, a internet é um pouco lenta. Meu Deus, Jesus me explicou tudo, meu Deus, né? Que horror. Olha o que está acontecendo, né? Explicando a situação do Brasil, né? O que as pessoas estão pensando, né? Essas pessoas querem que o Brasil seja uma China, né? Porque vê o exemplo da China, né? A economia da China, que vê o patamar que ela está, o ranking dela na área da educação, na área de tudo, né? E fala, uau, que modelo perfeito, né? Que maravilha, lá as pessoas têm dinheiro, as pessoas podem viajar, as pessoas podem fazer tudo, né? Ah, Vanessa, essas pessoas querem que o Brasil seja uma China. E ambos querem o mesmo, né? Dos dois lados, os dois partidos querem o mesmo, tá? Vem pensar que é só PT, não. Só que um deixou bem claro isso, né? Então vamos lá. Um demonstra que está realmente mais do lado do povo, tá? Do que o outro. Então, pelo menos nesse caso, o Bolsonaro ainda mostra que ainda pensa mais no povo, nos nossos valores, assim, cristãos. Esse lado ele demonstra pensar mais, tá? Porém, faz aliança com a China, porque querendo ou não, essa questão econômica, eles querem a mesma coisa, eles querem levar o Brasil a uma superpotência. Só que para ser uma superpotência, para ele querer ser uma superpotência, ele quer se aliar, fazer alianças com esses países que são os poderosos, para que o Brasil também cresça, né? Para que o Brasil também possa produzir mais e possa se tornar riquíssimo. E você sabe, quando um país sobe no poder, né? Tipo, se torna uma potência, aí para ele enriquecer, isso aí Jesus já explicou isso na escola, que aí mais ainda eles têm que aprovar um monte de coisa. Então, querendo ou não, para ele querer, chegando lá no final do final, você quer que o Brasil seja super desenvolvido? Tem que aprovar isso e aquilo, as mesmas coisas, aborto, tal, e todas essas coisas que os ricos mesmo para investir no Brasil pede que seja aprovado. Então, e quer ser amigo da China, né? Tá mais unidos com a China, pois a China quer o Brasil, né? Porque o Brasil é muito rico, né, gente? É um território muito rico, é uma terra muito rica, né? Então, para expandir para a riqueza e tudo, ó, aqui é um berço, né? De riqueza naturais, de bens naturais, né? Muito rico mesmo, né? Olha a Amazônia, né? É aí que mora o sistema do anticristo, que vai alcançar tudo e todos, através de uma guerra, que já começou com a Rússia e pondo o controle na Ucrânia, né? Então, a Ucrânia quis, né? Pensou em ser um pouco mais independente, a Rússia já deu os gritos, né? Então, querendo ou não, é o mesmo que eles querem que o Brasil, né? O Brasil também ser um lugar que eles controlam. Tipo assim, vamos pensar assim, talvez a China pode... nós vamos investir mais aí, vamos mandar dinheiro para aí, mas em troca eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero avanço nesse território. Então, na verdade, é uma negociação, né? A gente investe em vocês, né? E em troca vocês pagam com um pedaço de terra, vocês pagam, né? Dando para nós cada vez mais espaço para a gente controlar isso e aquilo, né? Então, eu não sei explicar, eu só vou falar dentro do que Jesus falou aqui, tá? Então, aí estão tentando quebrar a Europa. Então, Jesus está trazendo para nós toda essa situação desse caos que tá no mundo, né? Tem uma agenda, que é essa agenda que eles falam que tem que cumprir até 2030, né? Que é da nova ordem mundial. Então, a religião vai ser um problema sempre, enquanto verem gente questionando. Porém, os chefes religiosos estão se encontrando com o Papa, sempre. O Papa Francisco é usado para manter a pacificação de seus fiéis. Muçulmanos se unem, indianos se unem, né? Então, o Papa Francisco está sempre pedindo paz entre todas as pessoas, diálogo, né? Essas coisas, né? Garantindo que sua fé vai ser respeitada.
Vamos manter a paz, não vamos brigar de jeito nenhum. Não ouçam padres, o clericalismo é uma peste. Quem? Padre Paulo Ricardo é uma peste? Perseguido? Uau, então, para não ouvir esses padres que denunciam, né? Porque esse clericalismo aqui, eu acho que está falando daqueles que querem impor a tradição, né? O magistério, as coisas como tá lá, que fala abertamente contra o comunismo. Quando o padre Paulo Ricardo fala abertamente contra o comunismo, fala que a igreja precisa denunciar, daí ele fala claramente aos seus alunos, né? Dá aulas e formações para os seus alunos a respeito disso, para que os alunos não sejam analfabetos funcionais, né? Mas que eles entendam, né? Todo esse contexto aí, né? Então, eles pedem para fugir desse e fala assim, a linguagem muito assim do Papa, né? De que ele incentiva muito essa parte da paz, do silêncio, né? De não brigar. Então é muito sério isso. Tá muito sério. Eles veem que a China tá rica. O povo chinês viaja para o mundo inteiro, são os que mais fazem turismo no mundo, né? Então o pessoal acha que eles são felizes por causa disso, por serem economia poderosa, grande, né? O cinema eles exagerar, estão em todos, propaganda poderosa, né? A China controla tudo lá e ela quer fazer isso com todos, né? Dizer como eles são felizes, poderosos. O cinema, né, tá mostrando esse lado da China. Você vê que as propagandas que cada vez mais é para mostrar mesmo que a China é poderosa, que a China é grande. Filmes são feitos para mostrar também esse lado, né? Eles escondem a outra China, né? Que eu já vi em alguns documentários, isso é escondido, né? E lá é até impedido, né? Lá dentro da China mesmo é impedido qualquer denúncia interna. E algumas pessoas fazem denúncias externas, pessoas de outros países, mas é muito pouco isso, né? Você vê que a mídia em geral é controlada, né? Para passar essa propaganda, dizer que eles são felizes, né? Poderosos, têm agora voz e vez, né? Então sempre Jesus me mostrava isso nos filmes e séries. Querem muito mostrar o povo chinês e coreano, né? Então isso está acontecendo cada vez mais, né? Você vê nas propagandas mesmo, né? Essa mulher coreana, aí eu não sei de quem foi falado, tá? Pedindo só para rezarmos por nossos governantes, que tudo vai ficar bem, né? Pedindo silêncio. Pedem nas nossas igrejas omissão total. Então esse silêncio nesses tempos é omissão, tá? É muito pedido pra gente não... Fala que a gente tá julgando, né? E pede pra gente fazer silêncio. Então, não leia fake news, pra gente não confiar em quem nos está alertando, né? Tipo o Bernardo, esses youtubers, né? Que tá sempre denunciando pra gente não ouvir eles, que são mentirosos. Então, eles estão fazendo uma censura, é censura que fala, muito forte nisso. Tanto que essas pessoas que fazem vídeo para alertar, pode reparar que tem palavras que eles não podem falar. Eles têm que citar de uma outra forma, né? Dissimulada, porque senão na hora o vídeo eles cortam, né? Então é muito sério isso. Então eles são acusados de fake news por fazer esse tipo de coisa, né? Esses que estão tentando alertar as pessoas já estão sofrendo uma represália e a tendência é aumentar, né? Através de cada vez mais eles querer pôr leis, né? Para controlar essa questão da liberdade de imprensa, né? Impedir, prender, né? Se a gente já vê a situação da Nicarágua, né? Lá o jornal, a rádio, né, que denunciava lá os atos do governo errados, já foi totalmente ali tomada, controlada. Então, cada vez mais eles querem isso, né? Eles querem ditar o que é fake news. Então, o que vai ser fake news para eles é tudo que fala mal contra o regime deles, né? Tudo que fala a verdade mesmo vai ser considerada fake news. A gente está vendo essa situação acontecer, né? Tá aumentando. Então, Jesus está trazendo para nós, explicando nesse momento tudo isso, né? Espionagem, TikTok e outros aplicativos, censura no YouTube, Facebook e demais redes sociais. E aí está envolvido até o STF que faz isso, né? E lá todos eles, né, já trabalham para esse lado mesmo da esquerda, né? Do comunismo mesmo. Então, eles querem repreender quem? Eles buscam repreender quem, no caso? Né? Eles buscam repreender aqueles que denunciam,
né? Principalmente os que denunciam o PT, os que denunciam o comunismo, né? Os que falam dos valores cristãos, são esses os que mais, né? Você vê que sofrem essas represálias. E a tendência é eles colaborar, fazer leis e leis de mais restrição ainda, tá? Tô tentando colocar o áudio aqui, mas como vocês podem ver, travou tudo. Só Jesus na causa. Ai. O computador travou, gente. Uma pena, eu queria pôr o áudio aqui pra vocês ouvirem. Muito importante. Olha aqui, isso aqui não sai da tela, não. Não sei como tirar isso. Tá vendo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Felizmente não deu, né? Então Jesus está dando para nós a ciência da situação toda, né? E para que a gente também possa falar, né? E ele nos protege, né? Ele nos protege para que nós possamos falar, né? Alto e claro, né? O que ele quer de nós. Então, ele que traz. Tem gente aqui que vai falar assim, agora que você sabe disso? Deu certo. Eu sei que vocês são assim. Mas eu prefiro ser assim. Eu prefiro ser conduzida especialmente só por Jesus. Eu prefiro que Jesus fale para mim. Eu preciso que Jesus me mostre. Eu não preciso que pessoas humanas venham falar. Eu prefiro que Jesus me mostre. Eu prefiro que Jesus me revele as coisas, que venha plenamente dele e não venha por cabeça de ninguém. Eu prometi para Jesus que se fosse para mim fazer esse trabalho, ele que teria que me orientar. Então eu sei que toda vez que eu recebo uma luz, essa luz vem completa, não vem pela metade. Não vem, né, com nenhuma contaminação, não vem com nenhum ódio por trás, vem pela verdade pura e santa. Então, assim, eu sei que vocês vão falar isso. Aline, agora que você percebeu isso, você não deveria ter nunca falado mal do Padre Paulo Ricardo. Não, ninguém é perfeito neste mundo. Tudo que vinha a mim antes, se não for por Jesus, vem contaminado. Tudo que vem a mim sem ser por Jesus, vem estragado. Vem com alguma... vem uma verdade, uma meia-verdade, vem uma coisa contaminada com sentimentos humanos, com paixões, com um monte de coisa. Eu não tenho paixão. Eu não tenho essa coisa. Eu tenho só uma orientação verdadeira. E eu gosto que Jesus seja assim. Que Ele venha trazer pra gente devagarinho, devagarinho, devagarinho a vontade dEle e as explicações vindas plenamente dEle. Eu sei que muita gente deve dar risada da gente. Mas eu não tenho medo. Eu não tenho medo, né, de que essa realidade venha pra gente aos poucos, para que a gente possa ruminar com calma e na verdadeira santidade, na pureza de intenção, na neutralidade, na imparcialidade que Deus quer que nós hajamos, que nós saibamos realmente nos posicionar da forma plenamente, né, atribuída pelo divino, 100% pelo divino. Quando eu comecei essa missão, eu falei para Jesus, eu vou ler os seus escritos, e vou me concentrar plenamente neles, conforme o Senhor me orientar. Então, até então, a gente estava só aprendendo sobre a divina vontade, focados plenamente ali, né, com os olhos plenamente aonde Jesus queria que a gente estivesse, na direção dele. Agora que ele está abrindo a nossa mente para as guerras espirituais que estão acontecendo. Ele não queria isso, ele avisou semana passada na aula. Ele falou assim, agora eu vou abrir vocês para voltar à terra e saber qual é a guerra espiritual que vocês, na divina vontade, com o poder da divina vontade, que não é poder que o padre Paulo Ricardo usa, não é o poder que outros padres usam, nós temos esse poder. E Jesus, ele forma a gente para usar o nosso poder em Deus. O poder da divina vontade só nós temos. Então precisa ser muito bem colocado pelo próprio Cristo, somente Jesus. Amém. Então,
como foi falado, né? Falei da meditação no início, que a divina vontade, ela rege tudo, ela põe ordem e equilíbrio em tudo. Então, aqui a gente não, nada é conduzido pela nossa cabeça, né? Quem dirige aqui tudo, a nossa formação é Jesus Cristo, né? Então, está trazendo para nós essa consciência dessa batalha espiritual, né? E nos dando os elementos corretos, né? Para que nós saibamos nos posicionar, né? Então, é muito importante isso, né? Saber que a nossa vida é uma entrega a Deus, é uma entrega, um abandono a Deus. Então é tudo na vontade de Deus. Por quê? Até porque Ele trabalha nos purificando, né? Para que quando a gente for falar disso, em nosso coração tem essa pureza de intenção, né? Que vai tirar de nós, ele precisa tirar os atos totalmente puros e retos, divinos, né? Sendo Ele mesmo. Então ele tem todo esse cuidado até com a informação, a hora que ele traz, a forma com que ele faz. Então é maravilhoso o que dizer. Eu já tinha comentado, é maravilhoso viver assim, né? Então é isso, né? Passando essa mensagem que nós conversamos hoje. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Deus abençoe vocês.